Inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Este material ainda não existe no Brasil traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Capítulo 3 – O medo do risco. Muitas pessoas temem o desconhecido porque há risco envolvido. Tememos ser desconfortável, não gostamos de ser esticados. Mas se não estamos vivendo no limite, estamos ocupando muito espaço e não há como evitar limitar Deus. É emocionante estar lá fora, no limbo. Minha esposa viu sua mãe e seu pai acordar todas as manhãs, ir trabalhar, voltar para casa, assistir televisão e ir para casa, depois fazer tudo de novo no dia seguinte. Ela orou para que a sua vida nunca fosse chata. Bom, ela teve sua oração respondida. Nossas vidas são tudo menos chatas. Não se contente em não fazer nada além de sobreviver e sobreviver. Há mais na vida do que isso. Você precisa ter um propósito. Você precisa ter algo que te motiva. Você precisa crer em Deus para algo grande. Alguns de vocês podem pensar: mas se eu fizesse algo arriscado, poderia morrer. Mas qual é a diferença entre morrer e ter uma morte lenta devido a ser uma pessoa miserável e deprimida? Você só precisa jogar a cautela ao vento e ir em frente. Instintivamente, tememos coisas que não conhecemos. A Bíblia diz: não há medo no amor, mas o perfeito amor lança fora o medo. 1 João capítulo 4, versículo 18. Se você realmente tem um relacionamento dinâmico com Deus, não precisa temer o desconhecido. Afinal, você não pode saber o que o futuro reserva, mas conhece aquele que detém o futuro. Deus nunca vai fazer nada para te machucar. Ele sempre fará coisas para te abençoar. Você não precisa ter medo de começar de novo. Algumas pessoas pensam: se eu for para a faculdade bíblica, Deus pode me chamar para ir à África. Elas têm medo do que Deus pode pedir que elas façam. Mas se Deus as chamasse para a África, elas adorariam. Seria incrível. Algumas pessoas têm medo de fazer qualquer coisa, mas estão falhando porque não estão fazendo nada. Elas estão jogando de um lugar muito seguro. Segundo Reis capítulo 7 é um bom exemplo disso. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo.
Este dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. Segundo Reis, capítulo 7, versículos de 3 a 9, Nova Almeida atualizada. Os sírios cercaram o povo de Deus, e o cerco se tornou tão grande que eles estavam vendendo esterco animal a preços caros. Além disso, 2 mulheres mataram um de seus bebês e o comeram. No dia seguinte, elas iriam matar o outro bebê e comê-lo também. Esta foi uma fome severa, e a Escritura diz que os 4 leprosos disseram uns aos outros: por que ficarmos aqui sentados até morrermos? Essa deve ser uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Dentro da cidade, as pessoas comiam seus próprios filhos e esterco de animais. Você pode imaginar o quão ruim deve ter sido fora da cidade para aqueles párias? Se alguém deveria ter medo de fazer alguma coisa, deveriam ter sido esses leprosos. Se entrassem na cidade, morreriam de fome, mas se ficassem fora da cidade, morreriam de fome. Então, eles decidiram arriscar e sair para o inimigo, sabendo que a pior coisa que poderia acontecer com eles é que eles morreriam. Adoro esse raciocínio. Esses 4 leprosos estavam em apuros, mas eles disseram: por que ficarmos sentados aqui até morrer? Se olharmos para isso de um ponto de vista lógico e não emocional, veremos que essa era a coisa mais inteligente a se fazer. Era sua única chance de sobrevivência. Esses leprosos tiveram que sair e arriscar. Esta era a única escolha que fazia sentido. Quando os leprosos saíram, o Senhor fez com que os sírios ouvissem o som de um exército. Eles pensaram que os israelitas haviam contratado os egípcios para lutar contra eles. Então, entraram em pânico e fugiram. A comida ainda estava cozinhando no fogo e eles abandonaram seu ouro, prata, roupas, animais, tudo. Quando os leprosos chegaram ao acampamento sírio, não havia ninguém lá. Então, eles entraram, encontraram comida e começaram a comer. Eles também encontraram ouro e prata. Instantaneamente, eles passaram de um estado de pobreza e fome para serem as pessoas mais ricas ao redor. Eles tinham tanto que não podiam lidar com tudo. Finalmente disseram: o que estamos fazendo não é bom. Precisamos voltar e contar às pessoas em Samaria o que aconteceu. Eles voltaram e se tornaram heróis. E tudo porque se arriscaram, saindo e enfrentando a possibilidade de perder a vida. Eles arriscaram. Quando eu estava na igreja batista, costumávamos cantar uma música que diz: aonde quer que ele nos leve, nós iremos. Então os missionários vinham e falavam sobre um compromisso total com o Senhor, o que geralmente significava ir para a África para viver em uma cabana de capim. Eles pensavam que se alguém se rendesse absolutamente a Deus, Ele faria algo terrível com eles. Mas não é assim que Deus faz as coisas. Ele enviará alguém para a África, mas quando fizer, colocará em seu coração o desejo de estar lá, e essa pessoa vai adorar. Um sucesso estrondoso. O medo do fracasso é um grande problema. Quando temos medo do fracasso, não vamos sair ou arriscar fazer o que Deus nos disse para fazer. Deus tem bons planos para nós. Jeremias 29:11. Limitamos Deus quando temos medo de sair e fazer algo porque achamos que podemos falhar. Acredito que o maior fracasso é quando jogamos com muita segurança, porque temos medo de errar. Todos cometeremos erros, isso vai acontecer, mas Deus não vai cair do seu trono porque cometemos um erro. Quando nos mudamos para o prédio em que estamos agora, passamos de um prédio de 14.600 pés quadrados para um prédio de 110 mil pés quadrados. Este foi um grande negócio para nós, e fizemos isso sem dívidas. Foi incrível. Quando estávamos construindo nossas instalações atuais, tentamos concluí-las até agosto para que pudéssemos iniciar o ano letivo no novo prédio, mas não foi concluído até novembro. Durante o culto de consagração, um de meus alunos me perguntou
se eu estava desapontado por não podermos nos mudar para o nosso novo prédio em agosto. Eu disse: Não estou desapontado. Estou apenas emocionado por estarmos aqui. Arrecadamos 3,2 milhões de dólares acima de nossas despesas normais em 14 meses. Eu chamaria isso de um sucesso estrondoso. Estávamos prevendo para agosto, mas estar 3 meses atrasado não era grande coisa. Eu nunca fiz nada perfeitamente na minha vida, então isso não me incomodou. Se atiramos nas estrelas e erramos, mas acertamos a lua, ainda será melhor do que a maioria das pessoas faz. Se você tem medo de fazer algo porque pode não fazê-lo perfeitamente, nunca fará nada. Você precisa sair do lugar. Deus é maior que seus erros. Antes que Deus me dissesse que eu o havia limitado, chegamos a um ponto em nosso ministério onde estávamos alcançando pessoas, as finanças estavam chegando e era relativamente confortável. Então, eu não queria balançar o barco, não queria correr o risco de falhar. O medo do fracasso fará com que você fracasse pior do que qualquer outra coisa. É melhor verdadeiramente sair e crer em Deus, e se você falhar, deixe Deus te pegar e tirar a poeira para que você possa se levantar e ir de novo. O pior fracasso de todos é ficar paralisado a ponto de não fazer nada. Você pode estar vivendo muito bem, você pode ter troféus e prêmios na sua estante, mas nunca descobriu o propósito para o qual foi criado. Talvez você tenha conseguido por sua própria força e poder. Há pessoas perdidas que fazem isso, mas não estão satisfeitas em seus corações. Elas não experimentam a mesma alegria que aqueles que estão fazendo o que Deus os chamou para fazer. Você foi feito com um propósito. Deus tem mais para nós do que a grande maioria de nós está experimentando. Temos que nos livrar desse medo do fracasso. É insanidade orar para que sua vida seja diferente e depois continuar fazendo a mesma coisa. Se você fizer a mesma coisa, terá os mesmos resultados. Faça algo diferente. Mesmo que esteja errado, faça algo diferente. Seria melhor correr o risco de tentar outra coisa do que não tentar nada porque você tem medo. Faça algo diferente. Se não der certo, você descobrirá que não é isso e poderá arriscar mais uma coisa da sua lista. Não tenha medo. Os maiores fracassos da vida são daqueles que são tão conservadores no jogo da vida que não arriscam nada. Você tem que dar o primeiro passo. O mundo está procurando por Deus. Eles estão procurando em todos os lugares errados. E uma das razões é porque as pessoas que nasceram de novo não estão vivendo na plenitude do que Deus as chamou. Nossa vida deve ser um testemunho. Se pegarmos fogo por Deus, o mundo virá e nos verá queimar. Como você se livra do medo? O perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4,18. Você precisa reconhecer que Deus te criou para um propósito. Ele planejou você para um propósito. Temos tanto medo de ser diferentes que não queremos sair da caixinha. É melhor enfrentá-lo agora do que esperar até que você morra e o Senhor pergunte: por que você não fez o que eu te disse? Você pode responder: Deus, eu ganhei muito dinheiro. Eu fui super bem sucedido. Fui o líder da associação de pais e professores. Eu estava no conselho da cidade. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele dirá: mas não foi para isso que eu te chamei. Por que você não fez o que eu te chamei para fazer? Todos os seus troféus e conquistas não parecerão muito grandes quando Deus disser: eu criei você para isso, e você nunca fez isso. Você nunca creu em mim. Podemos ter resistido, mas por medo do fracasso, preguiça, medo da mudança ou outros motivos, podemos não ter realmente abraçado. Mas quando estivermos diante do Senhor e Ele disser: aqui está o que eu te criei para fazer, diremos: eu sabia disso em meu coração. Isso é um sonho que eu tive. Eu sabia que havia algo mais. Quando finalmente chegamos a um lugar em nosso ministério
em que não estávamos preocupados como nós iríamos sobreviver, poderíamos ter permanecido nesse lugar e Deus ainda me amaria. Mas quando eu ficar diante do Senhor um dia, Ele dirá: eu te chamei para fazer muito mais do que você fez, mas você me limitou. Quando Deus me falou sobre tirar os limites dele, nós começamos a expandir e a nos tornar mais agressivos. Estávamos vivendo no limite. Se Deus não interviesse, se isso não fosse dele, estaríamos em grandes apuros. Fiquei com medo. Tínhamos saído daquele prédio de 14 mil pés quadrados e nos mudamos para um prédio de 110 mil pés quadrados. Foi um pouco assustador. Olhando para trás, podemos ver que o prédio se pagou e ainda nos trouxe lucro. Nossa renda aumentou proporcionalmente. Então, temos 4 ou 5 vezes mais dinheiro do que tínhamos quando estávamos em uma escala menor. Isso aconteceu porque estávamos onde Deus nos disse para estar. As bênçãos agora são muito maiores. O que estamos fazendo agora é muito mais benéfico. E será o mesmo com você. Deus quer te prosperar. Ele quer fazer algo especial em sua vida. A vontade de Deus é o lugar mais seguro da terra. Uma das razões que as pessoas lutam em seus casamentos e outras áreas é porque não estão fluindo com o plano que Deus tem para elas. Elas ficam desapontadas e desencorajadas. Não há nada como estar no centro da vontade de Deus. 2 dias depois dos ataques do 11 de setembro, um dos meus parceiros me chamou. Sua filha estava na área médica e estava indo para o Afeganistão em uma missão médica. Ele colocou sua filha no telefone de extensão e pediu para eu dizer a ela para cancelar a viagem. Eu falei com ela e perguntei se ela sentia que Deus queria que ela fosse ao Afeganistão. Ela respondeu: eu sei, além de qualquer dúvida, que isso é o que Deus me disse para fazer. Eu disse a seu pai: quer saber de uma coisa? Ela precisa ir. Ele disse: como você pode dizer isso? Ela está colocando-se em perigo. Eu disse a ele: estando no centro da vontade de Deus, é o lugar mais seguro sobre a face da terra. Ela acabou saindo para o Afeganistão mais tarde naquele mesmo dia. Tudo acabou bem e Deus a abençoou. Em contraste, uma das nossas primeiras alunas da faculdade bíblica tinha um marido que não a deixou participar da nossa viagem missionária porque ele tinha medo dela viajar de avião. Ela ficou em casa contra sua vontade para se submeter ao marido. Enquanto estávamos nesta viagem missionária, ela estava dirigindo para casa e um adolescente adormeceu enquanto dirigia. Cruzou a pista central e bateu. Ela acabou morrendo neste acidente de carro. Ela estaria muito mais segura fazendo o que Deus a chamou para fazer. Quaisquer razões que você possa ter para não fazer a vontade de Deus não são boas o suficientes. Elas estão erradas. Estar no centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro, feliz e benéfico para se estar. Apenas imagine que o Deus Todo-Poderoso, que tem um universo para administrar e milhões de pessoas falando com Ele e pedindo coisas, dedica tempo para falar com você e colocar algo em seu coração. Para você debater se vai ou não fazer o que Ele diz, está além da minha compreensão. Se eu sei que Deus quer que eu faça algo, eu vou fazer ou morrer tentando. Eu não vou viver em nenhum outro lugar além do que creio que Deus queira que eu esteja. E você deveria fazer o mesmo. Se você sente que Deus colocou algo em seu coração, faça-o. Talvez você não esteja pronto para fazer tudo o que Ele te disse agora, mas pelo menos comece a mover-se nessa direção. Se você não tem certeza do que Deus te disse para fazer, coloque algum movimento em seu barco, mesmo que não seja em velocidade máxima. Se você estiver parado, pode girar o leme 360 graus e não terá nenhuma direção. Você tem que se mover, você tem que fazer algo. Diga: Deus, eu não tenho absoluta certeza, mas acho que é isso. Vou me mover nessa direção e até ter certeza, vou testar as águas e ver o que acontece. Quando você começar a se mover, Deus vai te dar a direção. Comprometa-se a fazer algo.
Se não der certo, empenhe-se para descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Eu tenho um livro intitulado Como Encontrar, Seguir e Cumprir a Vontade de Deus. Esta será uma grande ferramenta para ajudar você a encontrar a vontade de Deus para a sua vida. Você não está saindo para cumprir acidentalmente a vontade dele. Você tem que fazer isso de propósito. Se você sente que Deus te falou algo e sabe que precisa encontrar a vontade dele para a sua vida, ou talvez conheça a vontade dele, e por qualquer motivo não a esteja seguindo, você está deixando o medo te paralisar. Você precisa arrepender-se e fazer o que Deus colocou em seu coração. Você deve estar determinado a não descansar até descobrir o que Deus quer que você faça. Você deve encontrar e buscar ativamente o propósito de Deus para ter a verdadeira alegria e paz do Senhor. Há uma santa insatisfação que Deus coloca dentro de nós quando estamos fora do caminho, quando sabemos que há algo mais. Lembro-me de estar em um culto onde respondi a um convite semelhante a este. Passei a noite inteira andando pelos igarapés de Louisiana, orando. Deus, encontrarei tua vontade para a minha vida. Eu farei o que tu me chamaste para fazer. Deus honrou aquela oração, e isso mudou a minha vida. Ele fará o mesmo por você. Nossa segurança nele. Certa vez, um amigo entrou em contato comigo e disse que estava começando uma escola bíblica. Ele tinha 4 páginas de boas perguntas que queria me fazer sobre começar esta escola. Uma das perguntas era: se você estivesse fazendo tudo de novo, o que faria diferente? Eu pensei sobre isso, e quer saber? Eu não teria feito nada diferente. Nossa escola bíblica mudou muito desde que começou. É muito melhor do que era, mas na época eu dei tudo o que tinha. Eu não tinha muitos recursos, então não podia fazer as coisas do jeito que fazemos agora. Então, eu também não tinha o mesmo pessoal. Havia tantas limitações no início. Se eu tivesse dito, vou fazer esta faculdade bíblica tudo certinho e vai ser a melhor faculdade bíblica que já existiu, nunca teríamos começado uma faculdade bíblica. Tivemos que começar com o que tínhamos. E sim, cometemos alguns erros. E sim, aprendemos algumas coisas. É por isso que é muito melhor hoje do que quando começamos. Algumas pessoas são tão perfeccionistas que têm medo de cometer um erro, então não fazem nada. Esse é o maior erro de todos. É como uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Ela vai cair. Ela pode ralar o joelho, mas quer saber? Ela vai se levantar e fazer de novo. Eventualmente, ela vai aprender a andar de bicicleta. As pessoas temem cometer erros. Isso realmente se resume ao fato de que não estão seguras em Jesus. Elas têm medo porque sua identidade e valor estão presos no que fazem. Mas não é assim que deve ser. Precisamos encontrar nossa segurança e identidade em nosso relacionamento com Deus. Se meu ministério fracassasse e eu tivesse que voltar a trabalhar com concreto para ganhar a vida, sei que Deus ainda me amaria. Eu poderia ter um relacionamento maravilhoso com Ele sem um ministério. Minha identidade não está no meu ministério. Isso não é quem eu sou. Esse é apenas um veículo que Deus me deu para usar enquanto eu estiver na Terra. Meu conselho de administração uma vez me disse: Andrew, você está falido. Feche as portas. Vamos fechar este ministério. Eles estavam prestes a fechar nosso ministério porque não conseguimos nos manter financeiramente. Quando pensei sobre isso, fiquei animado na verdade. Eu pensei: rapaz, isso será incrível. Meu relacionamento com Deus vai explodir se eu não tiver todas as coisas do ministério para lidar. Seria ótimo ser um crente João Ninguém, apenas apaixonado por Jesus e não ter responsabilidade ministerial. Eu sabia que não era isso que o Senhor queria que eu fizesse, mas eu ficaria feliz em deixar este ministério. Precisamos encontrar nossa identidade no Senhor e estar seguros nele. Saia do barco. Ao longo dos anos,
Enquanto eu criei em Deus para que várias coisas acontecessem, percebi que, mesmo que não acontecessem, Deus ainda estaria satisfeito comigo, porque pelo menos eu fui em frente. Acredito que ele teria dito: Andrew, você falhou, mas estou orgulhoso de você porque você tentou. Então ele continuaria a me mostrar onde eu estava errando. Acho que é assim que Deus olha para as coisas e para nós. Se ele não tivesse realizado um milagre financeiro para o ministério, eu não poderia ter arrecadado 65 milhões de dólares nas minhas próximas 3 vidas. Pelo menos eu me levantei e criei em Deus. Muitos de vocês estão limitando Deus porque não estão fazendo o que Deus colocou em seu coração devido ao risco envolvido. Você tem medo de sair do barco. Você tem medo de fazer algo fora do normal. Você tem medo de largar seu emprego e se mudar, deixar sua família e amigos para ir para a faculdade bíblica ou qualquer outra coisa que Deus te disse para fazer? Quando comecei no ministério, costumava ir a lares de idosos e prisões porque qualquer um podia pregar. Isso foi realmente bom para mim. Lembro-me de uma senhora em particular, num lar de idosos, porque ela era tão refinada. Dava para perceber que ela foi muito abastada quando era mais jovem. Ela sempre parecia perfeita em suas roupas caras, com cada fio de cabelo no lugar. Quando fui visitá-la, ela passou o tempo todo chorando e falando sobre como costumava ser importante e como as pessoas costumavam procurá-la. Ela ainda tinha amigos, mas às vezes passavam meses antes que alguém viesse visitá-la. Ela estava apenas sentada ali esperando a morte. Lembro-me de olhar para ela e pensar: Deus, não quero que minha vida seja assim. Todos nós vamos envelhecer. Quando envelhecer, você vai apenas sentar e esperar a morte? Sua vida está tão envolvida em seu trabalho que quando você se aposentar, sua vida estará acabada? Eu não quero isso, e acho que você também não quer. Mas é para lá que muitas pessoas estão indo porque têm medo de sair do barco. Elas têm medo de seguir o que Deus lhes disse para fazer. Elas estão tomando o caminho mais fácil. Na verdade, algumas pessoas me disseram que Deus lhes disse para virem para a nossa escola bíblica, mas elas ainda tinham 5 anos antes de se aposentar e não podiam sair naquele momento sem perder parte da aposentadoria. Eu disse a elas que Deus pode lhes dar muito mais do que a aposentadoria. Quando Deus a chamou para ir, ele sabia que ainda tinham 5 anos antes de se aposentarem com a pensão. No entanto, ele a chamou agora. Elas limitam Deus por causa do medo. Estão contando com o cheque da Previdência Social em vez de Deus. Se você não pode crer em Deus por algo além da Previdência Social, não tenho certeza se ele precisa de você. Eu optei por não contribuir com a Previdência Social quando tinha 20 anos e não recebo 1 centavo. Mas adivinhe, Deus tem cuidado de mim. Tudo que Jamie e eu possuímos está pago. Não precisamos nos limitar a um plano de aposentadoria. Deus é maior que isso. Você precisa sair do barco e confiar em Deus. É emocionante estar lá fora dizendo: Deus, se tu não apareceres, vou fracassar terrivelmente. É emocionante servir a Deus. Na verdade, cheguei a um ponto na minha vida que, quando tudo está indo bem e não tenho desafios, ou quando Deus não está me pedindo para fazer algo maior do que eu, é chato. Eu sou uma pessoa bem sem graça, então as pessoas pensam que eu nunca faço nada empolgante ou divertido. Mas todo mundo tem alguma saída. Minha saída é de 4 rodas sobre passagens das montanhas com uma queda de 300 metros. Eu simplesmente acho isso incrível. Uma vez, dirigi minha picape por um desfiladeiro conhecido como Devil's Punchbowl, ou Cova do Diabo em português. Tinha cerca de 100 ou 200 pés de profundidade. Você tem que virar à direita e há apenas 2 vigas de aço atravessando o desfiladeiro, sem tábuas nem nada. Foi emocionante. Jamie estava gritando um pouco e se recusou a me deixar passar por esse desfiladeiro novamente. Mas para mim, foi bem divertido. Se sua vida não tem um pouco de emoção, você pode dizer:
Deus, eu vou a qualquer lugar ou faço o que quiseres. Então siga em frente e garanto que Deus tornará sua vida emocionante. Você pode pensar, mas eu posso falhar. Sim, você pode. Provérbios 24:16 diz que o justo se levantará 7 vezes. Você não precisa ter medo de arriscar e falhar. Tire os limites de Deus. Dê um passo de fé e faça o que Ele te chamou para fazer. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Segundo Crônicas 16, versículo 9. Ser perfeito não significa que você não tem pecado. Aqui, Deus está se referindo a pessoas que estão comprometidas com Ele e dizem a Ele: Deus, eu farei qualquer coisa. Eu direi o que quiseres que eu diga. Eu irei onde quiseres que eu vá. Apenas diga-me o que fazer e eu te seguirei com o melhor da minha capacidade. Deus está procurando em toda a terra por pessoas assim. Você está disposto a arriscar tudo para segui-lo? Sua resposta deve ser: Deus, não procure mais. Eis-me aqui. E aí? O vídeo tá uma bênção, né? Demais. Então, deixa eu interromper rapidinho o seu vídeo. Realizar todo esse trabalho dá trabalho, acredite, pois eu tenho que traduzir, gravar e editar. Mas eu amo fazer isso aqui. Como você já sabe, até o momento somos eu e o Senhor aqui, levando a você essas mensagens e livros maravilhosos. E da mesma forma que impactam a minha vida, tenho certeza de que tem impactado e mudado sua vida também. Quando eu encontro esses livros e materiais de graça disponíveis na internet, eu baixo. Porém, nem sempre eu encontro de graça. Os livros, principalmente, por serem internacionais, têm o seu preço em dólar. E até a data de hoje, o dólar está na casa dos R$5. Então tudo fica 5 vezes mais caro. Um livro que custa $20 fica mais de R$100. E eu preciso da sua ajuda. Por isso, se você tem sido abençoado por essa obra e quer ver ela crescer muito mais, com mais livros, autores, ministros, etc., eu te convido a patrocinar este trabalho. Através da sua contribuição, eu posso continuar a trazer muito mais material para o canal. Pessoas como o Pastor Chris, Kenneth Hagin, Charles Capps, Tyler G. Johnson, Andrew Wommack, Bill Johnson, Chris Vallotton e muitos outros ministros serão mais recorrentes aqui no canal, com mensagens e livros. Existe muito material que ainda não está disponível em português e eu decidi trazer para vocês, homens e mulheres de Deus que ainda nem são conhecidos no Brasil, porque não foram traduzidos. Então, te convido a contribuir através da chave Pix que está aparecendo aqui agora na sua tela e também no primeiro comentário fixado. Este é um ministério fértil e suas sementes serão multiplicadas, pois tenho orado individualmente por cada um que contribui. Para quem está fora do Brasil e não tem Pix no seu país, pode doar através do PayPal, pelo e-mail que também está aparecendo aí na sua tela. Tanto a chave Pix quanto o PayPal estão fixados no primeiro comentário. Obrigado pela sua atenção. Eu estou orando por você. Toda semente plantada aqui terá uma colheita abundantemente maior. Em nome de Jesus eu declaro isso. E agora, continue com o vídeo. Totalmente comprometido. Dwight L. Moody certa vez participou de um culto em Chicago, onde ouviu um pregador fazer a seguinte declaração: o mundo nunca ouviu o que Deus pode fazer por meio de uma pessoa totalmente comprometida com Ele. Dwight levantou-se e disse: eu serei esse homem. Mesmo tendo apenas o 3º ano do ensino fundamental e mal sabendo ler, quando Dwight pregava, ele lia uma passagem das Escrituras até uma palavra que ele não conhecia, então parava e pregava sobre ela. Então ele começava do outro lado da palavra para que as pessoas não soubessem que ele não sabia ler. Dwight L. Moody
foi rejeitado por 3 igrejas. Ele tentou se juntar a elas, mas elas não o consideravam um cristão bom o suficiente para ser membro de suas igrejas. Elas o impediram de ser um membro, mas ele pregou para multidões de 150 mil pessoas antes mesmo de terem microfones. Ele pregou para reis e impactou todos os continentes da face da terra. Ele era o Billy Graham de sua época. Ele viu milagre após milagre e coisas incríveis acontecerem através de seu ministério. Você pode ter algumas coisas em seu coração que farei com que você vivesse sua vida de maneira diferente se não tivesse restrições. No entanto, o medo está fazendo com que você se limite e limite o que Deus pode fazer, porque você tem medo de não prosperar tanto quanto está prosperando agora. Você tem medo de que as pessoas possam te criticar ou que algo negativo possa acontecer. Antes de morrer, creio que realizarei tudo que Deus colocou dentro de mim. Posso dizer com sinceridade que, neste momento, estou no processo de fazer tudo o que Deus colocou em meu coração e sei que, à medida que continuar a crescer, Ele me dará mais coisas para fazer. Ainda não cheguei lá, mas já saí. Estou indo na direção certa. Você tem potencial. Um palestrante motivacional cristão é conhecido por dizer que se você quer ir a um lugar que tem o maior potencial, vá a um cemitério. A grande maioria das pessoas leva o seu potencial para o túmulo, morrendo sem nunca perceber todo o seu potencial. Centenas de pessoas têm sonhos e objetivos que foram deixados de lado. Elas deixaram a vida limitá-las, portanto, limitam Deus. Às vezes, quando ensino, pergunto: você está atingindo o seu potencial? Você está fazendo o que Deus realmente colocou em seu coração? Então, quando eu faço um convite, de 80 a 90% da multidão se levanta e admite que não tem certeza de que está fazendo o que Deus a chamou para fazer. Como as pessoas podem viver assim? Já se passaram cerca de 45 anos desde que fiz minhas próprias coisas. Durante esse tempo, tenho seguido a liderança de Deus da melhor maneira possível. Eu não fiz isso perfeitamente, mas tenho procurado seguir a Deus e tem sido incrível. Eu não posso nem me relacionar com pessoas que estão vivendo suas vidas e apenas deixando as circunstâncias ditarem as coisas. Elas conseguem um emprego porque têm que ganhar a vida. Elas não têm um propósito. Elas não sabem para que Deus as colocou aqui. Não estão fazendo o que Deus as equipou para fazer. Elas não estão atingindo todo o seu potencial. Isso não é vida. Isso não é viver. Isso é apenas sobreviver. Deus quer que sejamos práticos. Precisamos cuidar de nós mesmos e de nossa família, mas no processo, precisamos começar a sonhar e crer em Deus para que esses sonhos em nosso coração se realizem. Precisamos dizer: Pai, mostra-me como posso fazer minha vida valer a pena. Quando eu morrer, quero que as pessoas sintam minha falta e digam: as coisas eram melhores porque Andrew estava por perto, em vez de dizer: graças a Deus ele se foi. Nossas vidas devem tocar os outros e fazer a diferença. No entanto, muitos de nós estamos apenas vivendo uma vida normal e abaixo do padrão porque temos medo de correr riscos. O medo da mudança. Outro medo que atrapalha as pessoas é o medo da mudança. Muitos de nós têm medo de fazer algo diferente. A resistência à mudança é muito forte em nossa cultura. Não somos tão fundamentados na tradição quanto algumas outras culturas, mas a tradição ainda é forte na América. Apenas tente pastorear uma igreja ou pergunte a um pastor. Garanto que ele dirá que é quase impossível fazer as pessoas mudarem. Uma das razões pelas quais as pessoas resistem à mudança é porque são preguiçosas. É preciso esforço para mudar. Eu tenho um livro intitulado Mudança Sem Esforço. Neste livro, falo sobre como podemos mudar sem esforço, mas há até um esforço nisso. O esforço é entrar na palavra de Deus e renovar nossas mentes. Então,
Conforme pensamos, assim nos tornamos. Provérbios 23, versículo 7. A maioria de nós só quer sentar em nossos sofás, assistir algo na televisão e ficar hipnotizado. Quando dizemos que alguém está hipnotizado por algo, isso significa que essa pessoa se entregou e está sendo controlada por essas coisas. É assim que somos com a televisão. Nós a ligamos e sentamos lá, esquecendo todo o resto. Estamos sob o controle da televisão. Você sabia que é possível ficar confortável e chegar a um ponto em que você para de se desafiar? Isso pode ser observado em muitas pessoas idosas que criaram suas famílias ou trabalharam toda a vida e agora estão prontas para se aposentar. Elas querem desfrutar dos seus netos, viajar e se divertir. Não há nada de errado em as pessoas desfrutarem os frutos do seu trabalho. Mas garanto que, no momento em que se aposentarem e começarem a não fazer nada, sua saúde começará a declinar. Deus não nos fez para sentar e passar pela vida. Duraremos mais, seremos mais felizes e produtivos e tudo funcionará melhor em nossas vidas quando tivermos um propósito. As pessoas mais frutíferas que entram em nossa faculdade bíblica são aquelas que estão aposentadas. Elas vêm para aprender a palavra de Deus. Elas não têm as mesmas pressões e exigências que tinham no passado. Temos aposentados de todo o mundo que colocam suas vidas em risco, indo para países de terceiro mundo, onde enfrentam doenças e enfermidades em diferentes culturas. E elas estão amando isso. Não desista. Jamie e eu estamos no ministério há mais de 45 anos. Já passamos por muitos momentos difíceis. Certa vez, eu estava conversando com um grupo de pregadores sobre alguns dos tempos difíceis pelos quais passamos. Contei a eles sobre os problemas financeiros que Jamie e eu enfrentamos, como quando não comíamos há 2 semanas durante o período em que Jamie estava grávida de 8 meses. Eles me disseram: "Meu Deus do céu, o que você fez com Jamie é pior do que qualquer coisa que já fizemos com nossas próprias esposas." No entanto, esses homens cometeram adultério, mentiram, roubaram e foram presos. Eles tinham feito todas essas coisas terríveis e ainda achavam que o que Jamie passou foi muito pior. Já passei por muitas dificuldades na minha vida. O radialista Paul Harvey até observou em sua transmissão uma vez que uma dificuldade particular nossa foi uma das piores que ele já ouviu em sua vida. O Senhor falou comigo em um sonho em 26 de julho de 1999. Ele me disse que eu estava começando o meu ministério agora. Isso foi depois de eu estar no ministério por 31 anos. Se algo tivesse acontecido e eu tivesse morrido, eu teria perdido o que Deus me chamou para fazer. Isso era encorajador e desencorajador ao mesmo tempo. Foi desanimador porque passei 31 anos no ministério, sendo educado para o ministério para o qual Deus me chamou. Por outro lado, foi encorajador porque vimos grandes coisas acontecerem nesses 31 anos. Então, se eu estava apenas começando o meu ministério, isso significava que só iria melhorar. Quando começamos na televisão em 3 de janeiro de 2000, chegamos a um ponto em que as coisas funcionavam quase sem esforço. Antes disso, era uma luta. Estávamos à beira do desastre. Parecia que nosso ministério poderia morrer a qualquer momento. Então, de repente, as coisas começaram a funcionar. Havia uma unção que não estava presente antes. As pessoas começaram a responder às nossas mensagens e ao nosso ministério. Nos 2 anos seguintes, nosso ministério dobrou. Finalmente, havia uma luz no fim do túnel e não era um trem. Nós íamos conseguir. Nós íamos sobreviver. Na verdade, começamos a ver a vida das pessoas mudar. A lição é que, embora tivéssemos problemas todos os anos antes disso, não ficamos com preguiça e desistimos. Se tivéssemos desistido, teríamos limitado o que Deus queria fazer em nossas vidas. Não precisamos enferrujar. Precisamos nos desgastar. Precisamos nos esgotar servindo a Deus. Podemos descansar por toda a eternidade.
As pessoas são resistentes à mudança porque fizeram seus ninhos. Elas limitam a Deus porque estão confortáveis e satisfeitas. São preguiçosas e se acomodam. Não é um bom lugar para se estar. Eu desisti de chegar a um ponto em que apenas descanso. Agora, em nosso ministério, estamos confiando em Deus por coisas maiores do que nunca antes. Nunca vou deixar de sonhar. Até ir para estar com o Senhor, vou estar trabalhando em algo. Sou muito grato por ter um propósito que me manterá indo até meu último suspiro. Nunca haverá um fim para o que estou fazendo. Eu creio que vou deixar esta terra pregando. Satisfação e contentamento. Deus nos chamará para fazer algo além de nós mesmos. Ele me chamou para pregar e eu era um introvertido que não conseguia nem olhar no rosto de uma pessoa enquanto falava. Agora, eu falo com milhões de pessoas. Deus nos pede para fazer coisas que não podemos fazer. Isso nos torna dependentes dele. Se estamos apenas fazendo o que podemos fazer, perdemos Deus. Deus está nos chamando para algo especial, e algum elemento de risco estará envolvido. O perfeito amor de Deus lançará fora o medo. Se você realmente conhecesse os planos que Deus tem para você e o que Ele quer fazer com sua vida, perceberia que há mais do que você está fazendo. Sua vida seria mais gratificante e mais satisfatória. Há uma satisfação e contentamento que vem quando você sabe que está fazendo o que Deus te chamou para fazer. Mas você nunca experimentará essa satisfação enquanto faz suas próprias coisas ou qualquer oportunidade que se apresente. Você precisa se livrar desse medo. Você precisa se livrar desse medo do fracasso e reconhecer que se você não estiver se esforçando e buscando a vontade de Deus para a sua vida com tudo que tem, você está falhando. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículos de 1 a 2. Isso não é apenas para pregadores ou ministros em tempo integral. Isto é para todo crente João Ninguém e Maria Ninguém, ou seja, cada um de nós. É nosso dever cristão normal. Jesus morreu por nós, então devemos viver para Ele. Devemos nos comprometer sem perguntas. Se o Senhor te pedir para fazer algo, você precisa dizer: Deus, eu vou a qualquer lugar. Eu farei qualquer coisa. O que quiseres que eu faça, eu farei. Se você ainda não chegou a esse ponto, está limitando Deus porque tem medo do que Ele vai pedir para você fazer ou do que vai custar. Deus é o maior doador que já existiu. Deus nunca permitirá que você dê a Ele. Quando Deus vê você abrindo mão de algo e se colocando em risco para segui-lo, Ele sempre acabará abençoando você mais do que você o abençoa. Tire os limites de Deus e veja as bênçãos dele te alcançarem. Continua na próxima parte. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!